Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante na sua vida, no seu coração. Nós estamos aqui pela graça de Deus para mais uma pré-aula da IBD. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2021 o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário também. É um prazer tê-lo aqui e o nosso objetivo único é espalhar a palavra de Deus. Se você quiser nos ajudar, você pode estar orando por nós, pode também compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, assim você também estará espalhando a palavra de Deus. Nesta lição de número 11, estamos nos aproximando do final desta revista abençoada, dessas 13 lições. Então, além da lição de número 11, teremos mais duas e estaremos fechando esse trimestre abençoado. Na lição de hoje, nós estaremos estudando o reino de Ezequias. Lembrando que esta é apenas uma pré-aula, não substitui a aula na sua classe, na sua igreja. O texto áureo da nossa lição está no segundo livro dos Reis, o capítulo de número 18 e o versículo 5, que diz assim: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19. Há alguns versículos aqui aleatoriamente, mas eu aconselho você a ler todo o capítulo 18 e também o capítulo 19, e, se possível, também o segundo livro das Crônicas, o capítulo 32, por exemplo. Você pode estar lendo para que você tenha uma visão ampla de texto e contexto. Este é o segredo para que você seja um aluno aplicado, para que você seja também um bom professor. Para o professor é essencial. Então hoje nós vamos falar de Ezequias e ele aparece logo no início do capítulo 18 do segundo livro dos Reis, e nós vemos alguns detalhes importantes. Primeiro, o significado do seu nome. Ezequias significa Jeová é a força. Jeová é a força, o Senhor é a força. Esse é o significado do nome de Ezequias. Nós, olhando aqui para a história, nós vemos que ele sucedeu o seu pai, Acaz, que fez um péssimo reinado, que não foi um bom rei, né? Não fez o que era reto, e Ezequias substitui seu pai e traz aqui reformas importantes em Judá. Depois de Ezequias, o seu filho Manassés e o seu neto Amon foram também péssimos reis sobre Judá, e nesse instante já se aproximava o cativeiro também de Judá. Mas Ezequias trouxe algumas reformas importantes, aboliu a idolatria, e eu quero aqui pontuar com vocês alguns destes detalhes importantes no reinado de Ezequias. Não é possível a gente falar de tudo, mas vamos olhar aqui para o capítulo 18 do segundo livro dos Reis e ver algumas coisas importantes. Primeiro, diz que ele fez o que era reto, assim como Davi, seu pai. É isto que diz no versículo de número 3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Então perceba que a referência imediata de Ezequias não era o seu pai Acaz. Ele não poderia olhar para o seu pai Acaz e copiá-lo e ter um bom reinado. Isso não era possível. Então ele vai buscar uma referência lá atrás, longe. Por isso que a Bíblia diz que ele fez como Davi, seu pai. E aqui alguns vão trazer alguns questionamentos sobre a vida de Davi, sobre o pecado de Davi. O certo é que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e quando ele pecou, ele assumiu o seu pecado, ele se arrependeu
genuinamente, de tal maneira que o Senhor o perdoou. Por isso que Davi é um exemplo de um bom rei, né? O rei Davi vai ficar marcado nas páginas sagradas, de tal maneira que Cristo é chamado, Jesus Cristo é chamado de filho de Davi nos evangelhos. Então, o primeiro detalhe, Ezequias fez o que era reto, assim como Davi. O seu referencial não estava perto. Talvez o teu referencial também não esteja perto, mas você precisa buscar referências, pessoas que te levem para perto de Deus, pessoas que te levem para uma comunhão genuína com Deus. Ele também, em segundo lugar, removeu os altares idólatras. Ele quebrou as colunas sagradas e até mesmo a serpente de bronze, a serpente de Moisés, lá de Números, capítulo 21, versículo 9, você pode conferir, quando Moisés fez aquela serpente, a mando do Senhor, é claro, para que cada um dos hebreus que olhasse para a serpente de bronze, fosse curado da mordida das serpentes que estavam afligindo o povo. Aquela serpente de bronze, de Números capítulo 21, era um tipo de Cristo. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 14, lá o próprio Senhor Jesus Cristo se refere a este fato da serpente de Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus Cristo aplicou o texto lá de Números capítulo 21, versículo 9, a ele mesmo. Então, dizendo que aquela serpente no deserto era um tipo de Cristo. Só que, detalhe importante, os judeus, eles fizeram idolatria da própria serpente, a serpente de bronze de Moisés, que era um símbolo, um tipo de Cristo. Eles fizeram a idolatria, né? Cometeram idolatria utilizando a serpente de bronze. Então, Ezequias, quando fez esta reforma religiosa, ele simplesmente despedaçou a serpente de bronze de Moisés. Isso está no versículo 4. Também nós vemos um detalhe importante na vida de Ezequias que está no nosso texto áureo, no versículo de número 5. No Senhor Deus de Israel confiou o segredo para o homem prosperar. O segredo para você, o segredo para eu prosperar é confiar no Senhor. Há pessoas que confiam no seu próprio braço, há pessoa que confia no dinheiro, há pessoa que confia no seu anel, no seu diploma, mas o interessante é confiar no Senhor. E o segredo para uma pessoa, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é confiar no Senhor, porque assim você vai prosperar. Veja também no versículo de número 6, segundo Reis 18 e 6, ele se aproximou do Senhor e não deixou de segui-lo. Aproximar-se do Senhor, seguir ao Senhor, obedecer. Quem faz isso, quem tem estas atitudes, com certeza será bem-sucedido. Olha, outro segredo para a sua vida espiritual. Um segredo é confiar no Senhor. O outro segredo é aproximar-se, estar perto, buscar, seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor. Este é o segredo do sucesso, este é o segredo para prosperar. Assim, o Senhor Deus prosperou o reinado de Ezequias. Veja também que aquilo que está no versículo de número 7, a resposta está no versículo 7. Esse argumento não é meu, não fui eu que escrevi aqui esse detalhe. Está no texto, no versículo de número 7, diz: o Senhor foi com ele, por onde quer que fosse, prosperava. Olha só, por onde quer que fosse, ele era próspero, versículo de número 7, porque o Senhor era com ele. Ele se aproximou do Senhor, então o Senhor era com ele. Tem pessoas que se afastam do Senhor. Aí, quando estão no momento de provação, no momento de aflição, de perseguição, buscam ao Senhor e parece que o Senhor não está perto. Veja que aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor está sempre perto. O Senhor, o versículo 7 diz que o Senhor foi com ele,
porque ele se aproximou do Senhor. Versículo 6 e versículo 7 se completam, ok? Então nós vemos que Ezequias organizou uma grande reforma espiritual em Judá. Ele trouxe um avivamento. Então há muito tempo o Reino do Sul, Judá, com capital em Jerusalém, não vivia isso, esse grande avivamento, e Ezequias trouxe. Só que no 14º ano do seu reinado, isso está no versículo 13, no 14º ano do rei Ezequias, veio contra ele Senaqueribe, rei da Assíria. Rei da Assíria veio contra ele, a Assíria estava em ascensão, e o rei da Síria, então que estava em ascensão, o seu império, ele estava derrotando todos os reinos, né? Estava dominando o mundo de então, e ele achava que era maior, que era o tal, que também invadiria Judá, derrotaria o povo de Deus e tornaria seus escravos. Mas Senaqueribe não conhecia o Deus de Ezequias. Ezequias não confiava no seu exército, como eu falei há pouco. Ezequias confiava no Senhor, e o rei Senaqueribe da Assíria não conhecia o Deus de Ezequias. Então ele cercou Judá. O segundo tópico tem o seguinte título. O segundo tópico da nossa lição diz: Senaqueribe invade Judá. E alguns comentaristas também abordam dessa maneira. Eu não gosto, porque na verdade Senaqueribe não invadiu Judá. Ele tentou invadir Judá, né? É claro que os reis da Síria dominaram o reino do norte, mas Judá não. Ele fez um cerco. Ele fez um cerco. Nós vemos também Ben-Hadad, lá no capítulo 6 do mesmo livro, segundo livro dos reis, também cercando. Então, era uma prática dos reis da Assíria fazer esse tipo de cerco para que ninguém pudesse sair nem entrar da cidade, e até que chegasse a tal ponto que a cidade tivesse que ceder, de deixar que eles entrassem e dominassem. Então, o cerco era uma coisa comum para os assírios. Senaqueribe, cercando, ele é um tipo do inimigo, porque ele cercou e ameaçava, né? Os seus homens, como Rabsaqué, por exemplo, estavam sempre clamando contra a cidade de Jerusalém, gritando até mesmo em hebraico, né, para que o povo ouvisse, colocando medo, ameaçando, trazendo temor. E muitas pessoas hoje também estão vivendo um cerco. Assim como Senaqueribe, rei da Assíria, cercou a Jerusalém, assim também o inimigo. Senaqueribe é um tipo do inimigo. Ele nos cerca, ele faz ameaça, ele tenta trazer medo, tenta trazer temor. E tem pessoas que cedem à pressão do inimigo, cedem às ameaças de Satanás. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não ceda. O inimigo, ele é astuto, ele se levanta, ele mente, ele faz o cerco, mas você não pode ceder. Você tem que ter a convicção que você foi colocado sobre a rocha, que você é uma casa que está sobre a rocha, que o Senhor Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, é Ele que te sustenta e você não se moverá. Veja, segundo Crônicas, capítulo de número 32, os versículos 10 a 15. Marque aí para você levar para sua classe, para você ler. Segundo Crônicas, capítulo 32, os versículos 10 a 15. Ali nós vemos as ameaças de Senaqueribe. Ele vai perguntar: em que confiais vós, que vos deixais sitiar em Jerusalém? Em quem vocês estão confiados? Ninguém pôde comigo, ninguém pôde me segurar. Por acaso o Deus de vocês fará isso? Não deixe que Ezequias vos engane. Então veja a que ponto chegou as afrontas de Senaqueribe, rei da Síria. O temor, então, veio sobre o rei e sobre o povo. Então, Ezequias ele buscou conforto, ele buscou socorro na casa do Senhor, ele se humilhou. Veja o capítulo 19, segundo Reis, voltando lá para segundo Reis, capítulo 19,
os versículos 6 e 7. Nós vemos ali que Ezequias recorreu ao Senhor e o profeta Isaías trouxe uma palavra de Deus, uma palavra do trono para a vida de Ezequias e para todo o povo. Não temas as palavras que ouvistes, disse o profeta Isaías, as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Então o Senhor está dizendo que ele, Jeová, o Eu Sou, foi afrontado. O nome do Senhor foi afrontado. Então o Senhor traria derrota ao rei da Assíria que pensava que era invencível. Então veja que o temor veio sobre todos, mas o rei Ezequias, temente a Deus, buscou socorro na casa do Senhor. Se humilhou, rasgou as suas vestes. Veja o capítulo 19, versículo 1. Rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Fica aqui o questionamento, leve isso para a sua classe. Em que lugar estamos buscando socorro? Em que lugar nós estamos buscando a saída quando o inimigo nos cerca, quando vemos ameaças, quando somos amedrontados? Onde estamos buscando socorro? Em quem confiamos? Fica aí a pergunta e um ponto que você pode trabalhar aí na sua classe. No terceiro tópico, nós vemos a fé do rei Ezequias e vemos também o livramento do Senhor. O terceiro tópico da nossa lição fala da oração do rei e o livramento do Senhor. Eu quero destacar aqui também a fé de Ezequias. Então, Senaqueribe, que representa o inimigo, intensificou as suas ameaças enviando cartas a Ezequias. Essas cartas eram lidas aos ouvidos do povo. Eu vejo aqui que o inimigo não desiste. Satanás não desiste. Senaqueribe não queria desistir de atacar Jerusalém. Mas o que me impressiona aqui é que Ezequias recebeu a carta e ele estendeu a carta diante do Senhor. Veja o segundo livro dos Reis, capítulo 19 e o versículo 14. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Veja que atitude. Ele toma a carta que fora lida diante dele e agora ele entra em oração na presença do Senhor e ele estende a carta dizendo: olha aqui, Senhor, olha o que este rei ímpio está dizendo que vai fazer com Jerusalém. Olha aqui, Senhor, como se dissesse assim: leia aqui, Senhor. É claro que é uma linguagem figurada, o Senhor já sabia tudo o que iria acontecer, porque o Senhor sabe todas as coisas, mas veja a atitude de Ezequias em estender a carta e colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, não foi a mim, Ezequias, não foi a Jerusalém que ele afrontou o seu nome. É a sua reputação, Senhor, que foi afrontada. Veja como Ezequias confiava no nome do Senhor. Então nós temos que ter essa confiança, queridos. Nós podemos ser afrontados, nós podemos ser humilhados, mas o nome do Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, é o nome que está sobre todo nome e ninguém zomba do nome do Senhor. Eu vejo em seguida que Ezequias vai fazer uma oração e a oração de Ezequias não é só um pedido. Não, a oração de Ezequias é uma adoração e reconhecimento da soberania do Senhor Jeová. Você vê esta oração aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 19, os versículos 15 ao 19, como ele entra na presença do Senhor e o primeiro ponto que ele aborda na sua oração é: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então ele começa reconhecendo a grandeza, a majestade, o esplendor do Senhor. E aqui fica uma lição para nós, que adentramos na presença do Senhor com os nossos pedidos desesperados,
com a nossa lista de desejos, muitas vezes alguns até mandando em Deus, o Deus faz isso, o Deus faz aquilo. Ezequias nos dá uma lição, que mesmo estando em aperto, ele entra na presença do Senhor e o que ele faz é adorar, é reconhecer a soberania do grande Deus, Criador de todas as coisas. E o livramento divino veio. Agora, o livramento do Senhor, ele não vem da forma como eu penso. O livramento do Senhor aqui, mais uma vez, ele veio de forma surpreendente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele veio e matou 185 mil soldados da Assíria. E isto numa noite, quando eles acordaram de manhã, os que estavam vivos, é claro, é óbvio, quando eles acordaram e viram aquela matança, não sabiam o que tinha acontecido, eles bateram em retirada, porque o anjo do Senhor passou pelo arraial dos assírios e matou 185 mil soldados. Este foi o livramento miraculoso, sobrenatural que o Senhor deu ao rei Ezequias. É claro que Ezequias cometeu algumas falhas no final da sua vida, que nós não abordaremos aqui nesta pré-aula, mas ele é um exemplo de um homem que imitou Davi. Ele é um exemplo de um homem que viveu na oração e na confiança plena no nome do Senhor. Ele é o exemplo de um rei que trouxe uma grande reforma espiritual, que trouxe o avivamento novamente a ajudar. Então, Ezequias é um rei reto, temente ao Senhor, que nos deixou um legado. Lá na frente, você sabe muito bem que o profeta Isaías, o profeta Isaías, veio trazer um recado para ele preparar a sua casa, colocar a casa em ordem, ele estava doente, que ele morreria. E ele clamou ao Senhor, pediu se tivesse crédito com o Senhor, e o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos de vida depois de já ter dado o veredito. Veja como pode um homem mover a mão de Deus, mover o coração de Deus, um homem que se quebranta, que se humilha diante do Senhor, ele consegue fazer isso. O Deus de Ezequias trouxe a vitória sobrenatural para Jerusalém. E este mesmo Deus de Ezequias, ele está conosco, ele está comigo, ele está com você, professor, aluno da EBD. É um tempo de nós nos humilharmos, de nós colocarmos a nossa fé em ação, assim como o rei Ezequias tinha convicção do Deus que ele servia, nós também precisamos ter essa certeza, esta convicção que o nosso Deus está conosco e não seremos abalados. Por mais que o inimigo se levante e ameaça, ele será derrotado. Que esses poucos conceitos sirvam para que você elabore a sua aula, possa lhe ajudar. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe também o seu comentário e espalhe esse vídeo nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus.